Bom dia, pessoal! Eu resolvi gravar este vídeo para facilitar o entendimento de vocês no que diz respeito ao último conteúdo que eu encaminhei. Não se preocupem, aqueles que tiveram muitas dúvidas, que não conseguiram entender absolutamente nada, isso é muito normal, é muito comum, afinal é um conteúdo novo que vocês nunca tiveram contato. Pressuponho eu. Mas, sem mais delongas, vamos começar tratando a respeito do equilíbrio de mercado. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, o que é equilíbrio de mercado? É quando a oferta se iguala à demanda. E quando que isso acontece? Quando nós temos o mesmo preço e uma mesma quantidade. Então, a gente diz que o mercado está em equilíbrio. Diante desses argumentos, a gente pode começar interpretando este exercício. Como é que a gente faz isso? A primeira noção é que a gente tem aqui uma equação de demanda. Muito bem. Em que eu tenho quantidade demandada igual a 22 menos 3 que multiplica o preço. P é preço. E temos uma quantidade ofertada que é igual a 10 mais 1 que multiplica o preço. A primeira questão que a gente precisa observar é que, em termos de quantidade demandada, a gente tem um sinal negativo aqui. E o que isso significa? Significa que, ao aumentar o preço, a quantidade demandada tende a cair. Isso seria uma regra geral, apesar de existirem algumas exceções. A regra geral é: aumentou o preço, reduz a quantidade demandada. Percebam que existe uma relação inversa. Essa relação inversa faz com que o sinal seja negativo. Muito bem. Visto isso, a gente começa a interpretar a equação de oferta. Então, a gente percebe que aqui existe um sinal positivo. E o que isso pressupõe? Que ao aumentar o preço, a quantidade ofertada tende a aumentar. Percebam que é no mesmo sentido. Aumenta, aumenta. E o que o empresário deseja? Maximizar os lucros. Então, aumentando o preço desde que eu tenha um aumento dos lucros é vantajoso. Então, por isso, aumenta os preços, aumenta a questão da quantidade ofertada. Então, a relação é no mesmo sentido. Muito bem. Para a gente começar a resolver a letra A gente tem que entender o que se pede na questão. A questão pede determinar o preço de equilíbrio à respectiva quantidade. Então, percebam que a gente está tratando de equilíbrio. Então, o que eu tenho que fazer? Igualar a minha equação de demanda à minha equação de oferta. E aí, eu vou buscar qual será o preço. Depois que eu conseguir encontrar o preço, eu vou substituir o valor encontrado em uma das equações, ou nas duas, para eu ter certeza que elas realmente estão em equilíbrio. No exercício B, a gente percebe que aqui eu já tenho um preço pré-definido. Esse preço definido é de R$4. Então, o que eu vou fazer? Mais fácil ainda. Substituo os R$4 na minha equação de demanda e substituo os R$4 na minha equação de oferta. Obviamente, eu vou ter diferenças entre as quantidades ofertadas e demandadas, justamente porque o meu mercado não estará em equilíbrio. E a diferença entre essas quantidades nos dará a magnitude de excesso, se vai ser um excesso de oferta ou um excesso de demanda, tá? Então, vamos começar a resolver. O que a gente vai perceber aqui? Que o que é equilíbrio? Oferta igual a demanda. Então, vamos igualar as nossas equações. Ok, mas eu preciso escrever isso um pouco melhor. Eu tenho um D aqui, um S aqui. Os dois não são quantidade? E os dois não estarão em equilíbrio? Demanda igual a oferta? Então, vamos escrever de uma forma um pouco mais simplificada. Então, vamos colocar 22 menos 3P igual a 10 mais 1P. Eu tiro esse D, tiro esse S para facilitar a minha vida. Agora, o que a gente tem é uma questão mais matemática. Vou isolar letras de um lado e números do outro lado. Então, eu tenho aqui 22, o 10 que estava desse lado passa para cá, negativo, igual a 1P. O 3
P, que estava negativo desse lado, passa para o outro lado positivo, de forma que eu terei P igual a 3. Agora, professora, eu não posso colocar a letra desse outro lado aqui e números desse outro? Pode, só se atentem para a questão matemática. A gente não pode ter letras negativas. Então, o que a gente faz? Multiplica por menos 1 e todos os sinais da minha equação se alteram. Muito bem, encontrei o meu preço de equilíbrio é 3. O próximo passo seria, então, de substituir esse P igual a 3 nas minhas equações de demanda e na minha equação de oferta. Eu posso substituir em apenas uma, mas para a gente ter certeza de que o equilíbrio está correto, vamos substituir nas duas e a quantidade demandada e a quantidade ofertada tem que ser exatamente as mesmas. Então, na minha primeira equação, eu tenho que a quantidade demandada é igual a 22 menos 3P. Agora, eu vou substituir esse P por 3, que foi o que eu encontrei aqui. Fazendo essas substituições, eu encontrarei uma quantidade demandada de 13. Vou fazer a mesma coisa como uma contraprova do lado da oferta. A minha equação original é de que a quantidade ofertada é igual a 10 mais 1 que multiplica P. Substituir o P aqui por 3, de forma que eu encontrarei uma quantidade ofertada de 3. Ok, são as mesmas quantidades, considerando o mesmo preço, eu posso dizer que a oferta é igual à demanda, que este mercado está em equilíbrio. Para complicar um pouquinho mais, o próximo exercício nos dá um preço de R$4. Ele está definido. O que eu vou fazer então? Eu substituo esses R$4 em cada uma das equações, na equação de oferta e na equação de demanda. E aí eu vou perceber que essas quantidades vão se diferenciar. Muito bem, substituindo, a gente encontrará que uma quantidade demandada será de 10, então aqui eu tenho 22 menos 3, que multiplica agora por 4, meu P é 4, então a minha quantidade demandada será 10. E na questão relacionada à oferta, eu tenho minha equação original, que é 10 mais 1P. Substituir aqui por 4, encontrarei 14. Então, percebam que essas quantidades são diferentes. Aqui é 10 e aqui é 14. E aí, eu tenho um excesso de oferta ou de demanda? Quem que é maior do que o outro? Poxa, o meu S, que é a minha quantidade ofertada, que também pode ser chamado de O, ele é maior do que a minha quantidade demandada. Afinal, 14 não é maior que 10? Sim. Então, eu tenho um excesso de oferta, o que faz sentido. Aumentou o preço, então meu preço antes era 3, em equilíbrio aumentou para 4, a minha oferta tende a aumentar e a minha demanda a cair. Então, percebam, antes nós tínhamos o equilíbrio de 13 na quantidade. Então, a minha demanda caiu para 10 quando o preço aumentou e a minha oferta aumentou para 14. Então, nós temos aqui um excesso de oferta. Então, ele já era esperado teoricamente. Agora, a magnitude desse excesso é simplesmente 14 menos 10. Então, são 4 unidades. Percebam que os números, eles são bastante figurativos, apenas para facilitar o nosso entendimento, para que depois a gente consiga resolver com questões um pouco mais realistas. Mas seria isso, eu tenho um excesso de oferta, o preço aumentou, tende a aumentar a minha quantidade ofertada e tende a reduzir a minha quantidade demandada. Agora, o grau com que isso aconteceu foi em torno de 4 unidades, tá? A diferença entre a minha demanda e a minha oferta. Graficamente, a gente não tinha obrigação de fazer esse tipo de representação, mas só para vocês entenderem. O equilíbrio é quando as minhas duas curvas, a curva de oferta e a curva de demanda, se cruzam. Esse ponto aqui é o ponto de equilíbrio. Percebam que a curva de oferta ela é positivamente inclinada, porque ao aumentar o preço, a quantidade ofertada tende a aumentar. Então, ela tem essa direção. E a minha curva de demanda ela é negativamente inclinada, porque ao aumentar o preço, a minha quantidade demandada tende a cair. O equilíbrio que a gente encontrou foi, em termos de quantidade, 13 para um preço de 3. Quando a gente aumenta essa questão do meu preço para 4, a minha quantidade demandada passa a ser 10 e a minha quantidade ofertada passa a ser 14.
A diferença entre esse ponto e esse ponto aqui me dá a magnitude desse meu excesso de oferta. Percebam que a minha oferta, ela é bem maior do que a minha demanda. Então, eu tenho um excesso de oferta e a diferença entre uma e outra é de 4 unidades. 4 unidades que separam a minha oferta da minha demanda a um preço de R$4. Visto isso, agora é a vez de vocês. O primeiro exercício, a letra A, é exatamente a mesma ideia daquele que fizemos para encontrar o ponto de equilíbrio. Aqui eles querem saber a quantidade transacionada em um mercado em equilíbrio. Só que para descobrir a quantidade, eu preciso descobrir primeiro o preço. Percebam novamente oferta com sinal positivo, demanda com um sinal negativo. Não satisfeitos, a gente, depois de encontrar esse preço e substituir para encontrar a quantidade, a gente vai pegar esse preço que a gente encontrou e vai aplicar sobre ele uma redução de 10%, para a gente ver o que vai acontecer com as nossas quantidades, qual que vai ser a magnitude. Provavelmente, diante de uma redução do preço, a quantidade demandada tende a aumentar, relações inversas. Agora, reduzir o preço, a quantidade ofertada tende a cair. Então, provavelmente, nesse cenário, eu terei um excesso de demanda e não de oferta, porque agora eu estou falando de uma redução do preço. E aqui é o que a gente já respondeu, qual que é a principal diferença entre a equação de oferta e de demanda. Eu acho que está por aqui, nesse sinalzinho e nesse sinalzinho. Eu gostaria que vocês me relatassem aqui na letra C. E é isso aí, pessoal. Gravarei outros vídeos para subsidiá-los, mas esse aqui já está pronto, já está tudo certinho. Vocês já estão sabendo tudo sobre equilíbrio de mercado. Depois a gente pode trabalhar com equações um pouco maiores nesse sentido, tá? Um grande abraço, pessoal!